Seu país de origem, no continente africano, te aguarda. O meu é preto. Se esse negócio de ir pra África é tão bom, por que a senhora não se candidata? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surf. Eu quero ir pra África. Quero ir e quero voltar. Eu sou livre. Bom, Lázaro, parabéns pelo filme. Fiquei bem emocionada, chorei bastante no final dele, foi bem impactante para mim. E eu queria saber que uma das sensações que eu tive é não saber exatamente em que tempo se passa o filme. Parece que é uma distopia, né? Um futuro possível, mas ao mesmo tempo um presente paralelo, uma realidade paralela no presente. E também parece tem uma sensação de decadência, de algo que já passou, enfim. Queria que você comentasse um pouco sobre a temporalidade. O filme foi baseado numa peça de 2011, que já tinha muito desse conteúdo. O roteiro do filme ficou pronto, o primeiro tratamento em 2013, o último em 2015, 2016. E o exercício da gente era o tempo todo pensar sobre coisas que a gente não gostaria que acontecesse no futuro. E assuntos que a gente precisaria estar alerta para prevenir, para melhorar, para o futuro não ser esse futuro distópico. Infelizmente, várias das coisas já aconteceram, né? Se por um lado isso mostra como a arte é poderosa, né? Em farejar essas coisas, por outro lado mostra que a gente ainda tem muito a falar sobre a luta antirracista, a gente ainda tem muito a caminhar sobre a compreensão da nossa identidade. É essa a sensação que eu tenho. Mas para além disso, para além desses temas que nos fazem chorar, tem coisas que são atemporais, né? Que não fazem parte dessa decadência. E são coisas que fazem parte da escolha do jeito de contar essa história. Por exemplo, eu me emociono muito quando eu vejo a cena de Thaís dançando com o Alfred e o Jorge e a Mariana ao som de Elza Soares. Isso será para sempre, isso também é nosso, isso mostra a nossa potência. A cena final, não posso falar o que é, mas quando tem aquela imagem, quando abre a câmera, eu falo, isso é poderoso, isso é nosso também. É um filme que fala sobre violência urbana e não aparece arma. Muita gente não repara. Ela aparece uma vez quando o Emicida troca a arma por uma coisa com um jovem negro. Então é isso, eu fico tentando entender também o nosso tempo através desse alerta que a arte nos trouxe. E eu espero que o filme provoque isso nas pessoas também. Primeiro que elas se entretenham, porque é um filme para entreter também, mas que elas também se fortaleçam nesse lugar de saberem reconhecerem sua potência e de encontrarem alternativas para a gente ter um mundo e um futuro melhor. Sim, sim. Lázaro, uma coisa assim que a gente, pretos, né, que trabalha com uma forma com a comunicação, com a arte, enfim, ou com a intelectualidade, a gente não quer só falar sobre negritude. E você escolheu em seu primeiro filme falar sobre isso. Por quê? Porque o tema era urgente, porque eu percebi que nesse filme dava para ter uma experimentação de linguagem, né? No geral, quando a gente vai fazer filmes falando sobre a temática racial ou violência urbana, no geral a gente usa um tema só, né? Ou é um drama, ou é um thriller, ou é uma comédia. E nesse eu achei que era importante dar esse passo. Poderia não tê-lo dirigido, porque inclusive nem queria. Eu ofereci para outros cineastas, ninguém quis, e eu assumi isso. Mas ao assumir, eu entendi que tinha que ter uma assinatura e ser um filme que desse um passo além. Já que é para estar falando deste assunto, que muitas vezes é um assunto que a gente não quer falar, eu quis fazer diferente. E por isso tem cenas como, por exemplo, aquela cena em que o Seu Jorge está tomando banho falando aquele poema. Eu quis fazer um filme que tem a Agnes Nunes no final cantando Cartola. Eu quis fazer um filme que, mesmo falando disso, trouxesse outros lados da nossa existência. Foi um filme que, por exemplo, muitos dos consultores do filme falaram que ele precisaria se passar numa favela. E eu não quis produzir essa imagem que a gente já viu muito da perseguição dos corpos pretos na favela. Tem um outro tipo de perseguição, mas ao mesmo tempo começa um filme mostrando tudo aquilo que nos aproxima desses personagens, mostrando o humor, mostrando aquela família da qual a gente quer fazer parte, né? E isso também é nosso. Então foi essa a minha maneira de tentar driblar esse tema que está nas nossas vidas todos os dias. Inclusive, eu escrevi um livro para falar sobre isso, justamente por causa desse momento, dessa escolha desses filmes. É um diário do diretor. Eu me gravei durante os 4 meses do filme, falando tudo que eu sentia.
Todas as vezes que eu rejeitava o tema, porque eu escolhia cada coisa, porque eu achei que era uma experiência que eu precisava compartilhar com as pessoas, porque nem sempre a gente consegue conversar sobre isso, sobre essa linguagem, sobre nossas escolhas, sobre nossas possibilidades, como viabilizar os projetos, quais os parceiros que entram. Isso vai ser compartilhado? Vai ser dia 14 de abril, junto com o filme, vai ser uma edição pequenininha, sai pela editora Cobogó, e chama-se Diário do Diretor. Como é o nome? Imperfeito, mas imperdível. Maravilha, maravilha. Elza Soares, essa escolha foi antes da morte dela, e que impacto isso traz, né, agora após a morte dela? Né? Foi antes da morte dela, tem 2 músicas dela no filme. E assim, Elza é quase uma escolha óbvia, né? Porque qual voz representa mais a nossa história? Qual voz representa mais a nossa luta e a nossa potência? Qual voz representa mais a nossa capacidade de se reinventar? Né? Elza é isso, eu queria muito ter uma música de Elza. E, na verdade, o filme é preenchido desses momentos, né? Tive a sorte de ter o Rincon Sapiência, o Kiko de Souza e o Plínio Profeta fazendo a trilha, que é uma trilha muito especial, que a gente tem, assim, artistas de várias gerações, como Lineker, Baco, Xênia França, Agnes Nunes e Elza Soares. Lindo. Muito obrigada. Que é isso, obrigado você. Prazer. Prazer Valeu. todo meu. Eu primeiro queria direcionar uma pergunta para o seu Jorge. Seu Jorge, recentemente, né, na verdade no finalzinho do ano passado, você também estreou Marighella, que é um filme que tem uma temática racial também muito importante e que também suscitou o debate sobre o colorismo, que está muito presente nesse filme, né? E eu queria saber se, em um momento, o seu personagem fala algo como: se é preto, se parece preto, é preto. Você acredita também nisso, sim? Se parece preto, é preto. Vamos colocar assim. Depois do presidente da Fundação Palmares negar tudo que ele vem negando, eu acho que qualquer um pode ser preto. É uma questão de se identificar com a nossa luta e nossa causa, entende? Ainda mais nascido no Brasil. Porque ele, como preto retido, desconhece, não reconhece e ataca todo e qualquer trabalho, impulsionamento para que a gente saia da condição que nos encontramos, sobretudo nessa condição da mortandade da juventude negra, que é o que mais me preocupa. Tenho batido em todas as entrevistas sobre isso aqui. Eu acredito que sim, eu acredito que porque existe ainda uma certa porcentagem da população brasileira que ainda tem dúvida em se reconhecer negro ou pardo, né? Nós sabemos que existe uma porcentagem muito forte, mas na medida que a gente se encontra com maioria, que a gente vai expandir, todas essas pessoas também vão começar a se reconhecer nesse lugar, as pessoas se reconhecerem nesse lugar, para poder também garear forças para a gente. O que eu acho que o Lázaro faz nesse trabalho, de maneira sutil e elegante, trazer esses assuntos sérios e difíceis de debater, difíceis de discutir. O Lázaro faz isso com esse filme, trazendo um sufocamento. Ele traz uma angústia, né? Ele traz um certo embrulho no estômago para todos nós quando a gente percebe a possibilidade de uma coisa absurda dessa vir acontecer no Brasil, porque o Brasil tem apresentado um sentimento muito, muito pequeno, muito baixo, muito atrasado, né, com relação ao seu povo e o povo do seu país, e criando essas distorções e polarizações. Mas estamos atentos e fazemos parte desse momento agora, e através desse trabalho a gente vem trazer externar nossas preocupações. Perfeito. Mais uma pergunta para você. Dos momentos mais emblemáticos do filme é justamente quando seu personagem se pinta de branco. Assim. Como é que foi reproduzir essa cena? Como é que foi gravar isso para você? Então, o Lázaro, muito cuidado, me consulta a respeito desse momento, porque como eu me sentia, eu estou a serviço
dessa mensagem dele, dessa mensagem poderosa que a gente está trazendo através desse filme, de que não aceitaremos mais nenhum tipo de violência contra nós, entende? Mas esse momento era um momento tão singelo, porque fala da insanidade, da pessoa que perdeu as forças. Talvez André seja a primeira pessoa a perceber que aquilo que estava acontecendo não voltaria mais. As outras custam acreditar e relutam muito acreditar que aquilo que está acontecendo não tem mais volta. O André parece, até que ele fala uma determinada... Você sabe como é que eu sou, né, meu primo? Eu sou desse jeito, eu não vou mudar, é isso aí. Né? Ele vai pro choque mesmo, né? Ele é um ativista e tudo, mais eufórico, mais esfuziante e tudo, mas muito certo, muito determinado. E aí, naquele momento, ele cai, no momento que ele cai psicologicamente, emocionalmente, porque ele está com fome, ele está com sede, ele está sem luz, ele está ilhado, ele está preocupado, ele não sabe as pessoas que ele ama. É duro, foi duro, mas foi um presente. Foi um presente, porque ficou marcado, ficará marcado para sempre esse gesto desse cara, que é o André, e que, num momento muito duro, pensa, e se a gente se pintar de branco, né? Se a gente se pintar de branco, será que por coisa a gente consegue comer, beber? Duro. É bem punk. Queria Obrigada. falar rapidinho sobre esse momento, porque tipo, eu assisti o filme de novo sábado e me impactou muito. Essa sequência é incrível, porque o trabalho que o Jorge faz no filme é um trabalho incrível, mas, sabe, tem uma trama, assim, impressionante, tem uma trajetória incrível, sabe? Você vê como ele começa, onde esse personagem começa e onde ele termina. Sim, Não quero dar spoiler, né? Mas é tipo uma tragédia, assim, tipo, parece tragédia grega, sabe? É um negócio ali, assim. na hora do choro me doeu mesmo, sabe? Ai, muito Na hora do choro me doeu mesmo, muito doeu lindo. legal, assim, falei, pô, que coisa, né, cara? Que degradação essa aqui. Eu só queria fazer uma pro Alfred, rapidinho. Desculpa, falei pra caramba. Não, assim. Alfred, coisa importante. como é que você, com uma carreira internacional, como é que a Não sou história... o único, hein? O Jorge trabalha mais lá fora do que eu. Sim, com Nem certeza. tanto, mestre. Mas é que seu rostinho é muito mais conhecido internacionalmente Sim, do sim, que aqui no Brasil, assim. Claro. 20 anos como de Harry ator, Potter. exato. Mas, vamos lá. Como é que isso se relaciona com a sua experiência racial no mundo? Como o filme se relaciona com essa experiência? Olha, eu acho que em Inglaterra a questão é diferente, sabe? A situação é muito diferente. Lá a gente lida de uma forma diferente com o racismo estrutural. Eu acho que é mais fácil para as pessoas negarem. Porque lá, nossa, é um país, sabe, Inglaterra, não os primeiros, que tem uma larga história de pessoas negras naquele país, mas a maior parte da população negra em Inglaterra chegou nos anos 50, mais ou menos. Foram chamados pelo então Império para reconstruir o país, sabe, reconstruir o país depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma relação diferente que existe com o racismo e é mais fácil, eu acho, talvez seja, mas me parece mais fácil negar o racismo estrutural naquele país, porque não era, da mesma forma, uma sociedade escravagista. Isso. Claro, as riquezas do Império Britânico vinham muito do comércio, do tráfico negreiro. Então tem tudo a ver. Mas lá, quando estava acontecendo tudo, quando o George Floyd foi assassinado, pessoas começando, sabe, indo para a rua, dizendo Black Lives Matter, sabe? A gente tem esse direito e a gente quer ser aceito, a gente quer que o povo reconheça o nosso, que Mas a gente faz parte. as manifestações na Inglaterra foram de maioria negra ou os brancos adotaram uma manifestação também? Brancos também foram. Porque eu sinto Mas que a questão lá, racial,
passa mais pela questão de imigração, né? É Uma questão de diferente, imigração e do que uma questão raça propriamente dita, porque eu percebo que a questão da imigração lá atinge os árabes, atinge aos latinos e, consequentemente, aos negros. E a questão dos negros, eu percebo que tem uma questão da crise humanitária que é aguda e a questão dos refugiados, que todos que fogem da África, contra o Boko Haram, contra o Ebola, e a Europa foi quem recebeu a maior parte desse povo negro. Eu digo aqui, nas outras entrevistas que fizemos, Alfred fala o quanto é importante para ele a sua brasilidade, né? Ele nasce fora, na Inglaterra, mas tem a brasilidade porque a mãe é brasileira, sim. E para mim, o quanto é importante eu aceitar a minha brasilidade no mundo, porque o mundo me vê como africano e não me vê como brasileiro de maneira nenhuma. O mundo olha para mim e fala, África. Por mais que ele olhe no meu passaporte, entenda que a minha nacionalidade é do Brasil, ele entende que a minha origem é na África. E eu confesso que na Itália, durante um tempo onde eu fiquei fazendo um filme lá, em 2003, sofri muito com a questão do racismo lá, porque lá tem um negócio, uma coisa absurda, né? Que é um problema crasso lá de imigração negra, refugiada, que não tem onde viver, que não tem onde comer, que não tem emprego. E eu fui confundido com as pessoas porque eu vivia na cidade. Então foi essa questão, foi onde eu aprendi no mundo, e especialmente na Itália, que eu não era mais brasileiro e que eu era africano. Então, para mim, no mundo, dizer eu sou do Brasil, tendo a pele negra, é extremamente muito importante, porque o mundo vê o Brasil com a pele da Gisele Bündchen. Eu não quero criar nenhuma aspa maluca, não, tá? Ao contrário, a Gisele representa o Brasil, sim. Ela é brasileira, sim, levou o nome do Brasil, leva o nome do Brasil para o mundo. Mas por conta da cor da pele dela, muita gente no mundo pensa que a Gisele, que o Brasil é um país de brancos e não de negros. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta, acho que para a Thaís. Thaís, acho que um dos maiores dramas da sua personagem é descobrir ali naquele momento que está grávida, né? E justamente no momento de agudização de uma crise racial no país, né? Como é que foi sua experiência própria como mãe, suas gravidezes, considerando essa questão racial no país? Assim? Nossa, meu TED é todo sobre isso. Foi muito angustiante, assim. Muito angustiante. Quando eu descobri que era um menino, ao mesmo tempo que eu tive um alívio de falar, vai sofrer um pouco menos, mas um menino negro, não, ele não vai sofrer um pouco menos porque ele é um homem no país machista, ele é um homem negro no país que é machista, mas que é absolutamente racista, e que os meninos negros morrem muito. Né? Os jovens negros morrem muito. Então é sempre uma angústia. A maternidade por si só ela já é uma angústia. Ser mãe de uma criança negra, essa angústia potencializa, porque esse país ele é racista, ele é cruel mesmo, né? Ele não tem a menor humanidade nesse sentido, né? Morre muita gente e as pessoas não se compadecem, né? Aí tem os movimentos, os grupos, sim, né? O movimento negro se compadece, alguns aliados, mas no dia seguinte, vida nova, né? E aí é muito angustiante. Adriana, a sua personagem, eu vejo ali meio que como a antagonista, né, da história, e ela representa ali um poder político, de alguma forma, e se diz ali com uma ideia, com um projeto que beneficiaria a todos, que traz algo ali de bom, e ela defende aquilo, acredita naquilo, né? A gente tem um grupo político no Brasil que defende esses ideais, a família e não sei o quê, mas de alguma forma muitas vezes está descolado dos interesses do povo, né, da maioria das pessoas. Como que você avalia isso, né? Cínicos. Cinismo. Não é uma pura maldade, ela é cínica. Como é que ela fala uma medida provisória como uma reparação, uma medida de reparação, todos os pretos vão voltar para a África? Cinismo.
Ela acha que ela é superior, esse grupo acha que é superior e eles querem tirar os pretos e vão ficar eles, os brancos. Maldade e cinismo, eu não vejo como outra forma. Desumanidade, crueldade, pessoas que criam essa determinada angústia que a Tatá estava falando na primeira pergunta que você fez, sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, essas pessoas que crescem no nosso país, dentro de um país racista. Parece que de uns anos para cá a gente ficou envolvido, deflagrou, surgiram todos os cínicos. Tem os ignorantes, tem os alienados, mas tem o poder dos cínicos. Recentemente você também estreou um filme, Marighella, que essa questão racial também é muito importante, assim. Como que isso, essa questão tem vindo para o seu trabalho, assim? Como é que você tem se deparado com essa questão, assim? Ela é muito importante na vida de todos nós, necessária o pensamento, a reflexão sobre o tema. É necessário ver o quanto é cruel, é necessário admitir que o nosso país é racista, sempre foi racista. E eu acho que refletir sobre esse tema é como a gente refletir sobre um mundo melhor. É entender realmente que é um problema de todos nós, de toda a nossa sociedade. Racismo é crime e esse é um dos crimes que tem que ser extinto. Não é diminuído, é extinto. Obrigada. Agora, só para encerrar uma para a Thaís. Thaís, foi uma pergunta que eu fiz para o Lázaro, né? Às vezes, a gente, como pretos, a gente fica cansado, né, de falar sobre negritude, sobre racismo. Às vezes, a gente não quer falar sobre isso, né? E eu perguntei para ele, no seu primeiro filme, você fez essa escolha, por quê, né? E eu queria que, se você pudesse me falar como que é para você trabalhar com esse tema, né? Atuando, assim. Como é que foi? Engraçado. O dia que eu não quero falar, eu não falo. Eu não falo. Mas essa é a minha pauta, sabe? Essa é a minha pauta enquanto artista, enquanto mãe, enquanto mulher preta. Então vai ser muito difícil eu não tocar nessa pauta. Porque essa é a minha maneira de resistir, sabe? E de trabalhar para o bem de um país que tem esse câncer. Então, eu falo, às vezes tenho vontade de falar, hoje eu não quero falar não, tá? Hoje só quero ser feliz. E eu me dou esses momentos. Mas enquanto artista, eu quero falar sobre outros assuntos também, mas as minhas personagens sempre serão mulheres negras. Elas nunca deixarão de ser mulheres negras. Portanto, a pauta está sempre embutida em mim. Sempre será o ponto de vista de uma mulher negra, seja ela qual for, de qual origem for. O que vai diferenciar é a origem dela, é a história que ela vai contar, mas é sempre uma mulher negra contando. Como nós somos muitas, eu tenho muita história para contar ainda. É verdade. Muita colaboração, né? Imagina um dia que você fala, hoje eu não vou falar sobre isso, mas a colaboração é tão grande, então depois que entra na função da artista, a função da mulher preta. Vai ter um momento que eu não vou querer falar mesmo, que eu vou falar, hoje não quero falar não, tô de saco cheio desse assunto. E vou me dar esse direito. Mas enquanto artista, sim, vai ser sempre uma mulher negra falando, não tem jeito.